aí, gente, vamos lá. Os bens econômicos, eles se dividem em bens de consumo e bens de produção, tá? Esses bens de consumo, ele tem os duráveis e os não duráveis, certo? Então, quais são esses, como são esses bens? Os que são utilizados para satisfazer diretamente as necessidades do homem, pode ser não duráveis, consumo imediato, né? Que são os alimentos que você comeu, acabou. Você consumiu aquilo ali, você chegou lá, comprou, torna bem econômico. Comeu, acabou. Acabou bem. Então, ele se chama de bens não duráveis. Como alimento, as bebidas, dentre outras coisas, e o consumo, e o de consumo durável. O de consumo durável é aquele consumo, aquele bem que a gente compra e vai durar um bom tempo com aquele produto, né? Um móvel, uma roupa. Então, é um bem durável que você compra e vai durar um bom tempo. E nós temos os bens de produção. Quais são esses bens de produção? Os bens de produção, gente, vamos lembrar aí que na aula passada que eu dei, nada mais é aquele bem que ele é transformado, né? Aquele bem que ele é transformado. Eu pego a matéria-prima, tá? Eu pego a madeira e vou para a produção e transformo. Então, os que se destinam à fabricação de outros bens, eles satisfazem as necessidades humanas de forma indireta, que é o caso da madeira. A pessoa pega a madeira lá, leva para a fábrica vai transformar em mesa, em cadeira, em sofá, seja lá o que for, e ele vai se tornar um bem de produção. E aí, gente, o mais legal agora que vem são os bens raros. O que é que são os bens raros? Vamos lá. Os bens que servem apenas para satisfazer a estética. Tá vendo? Necessidades estéticas da mente, ligadas à apreciação do belo, né? Na produção cultural e artística. Então, quadro, né? Coleção de selos, discos, moedas, uma obra de arte, um quadro. Então, eles são utilizados somente para satisfazer as necessidades estéticas. Então, voltando para a pergunta, vamos lá. Os bens que se destinam à satisfação das necessidades estéticas são, olha aí, que a gente acabou de falar, são os bens primários? Não, porque os bens primários são aqueles bens que você necessita, você precisa desse bem, tá? Os bens são bens raros? São bens raros, que são esses bens que é utilizado para estética, né? Que é aquela coisa mais de você, de gostar da cultura, de um quadro. Então, são bens raros que estão ligados à estética, certo, gente? Bens de consumo imediato, não. E bens duráveis, não. Porque bens de consumo imediato é aquele com alimento que a gente pega, come e acabou. Consumo imediato. É o não durável, certo? E os bens duráveis são aqueles que você compra para longo tempo aí, né? É uma porta, é uma mesa, uma cadeira. Você compra e fica um bom tempo, certo? E aí, gente, nós vamos para a sexta questão, certo? A sexta pergunta. O que pode ser considerado como um bem? Gente, vamos lá. Eu expliquei para vocês o seguinte. Tudo que a gente compra, tá? Ele é considerado como bem, certo? Eu tenho uma necessidade de comprar comida, eu tenho necessidade de comprar uma cama, eu tenho necessidade de comprar um guarda-roupa, eu tenho necessidade de comprar um ventilador. Esses são tipos de bens. Então, tudo aqui, os bens é tudo aquilo que eu venho adquirir através da compra, né? Tem assim, ó, bens é, portanto, qualquer coisa capaz de satisfazer necessidades humanas. Então, é uma coisa capaz de satisfazer necessidades, em que eu vou comprar para satisfazer essas necessidades, seja os primários, que é através da alimentação, da comida que a gente come e acaba de imediato, ou os bens secundários, que são aqueles bens duráveis, né? São aqueles bens
que dura um bom tempo aí e que ele não precisa dele para sobreviver. A gente sente a necessidade, sente o desejo de ter aquele bem, né? E adquire aquele bem, mas a gente não precisa dele para sobreviver, certo? E aí nós vamos para a 7ª questão. Gente, essa 7ª questão, ela é bem legal, porque ela é um retrato, assim, quase que completo do nosso conteúdo, tá? Então, quem se ligou nessa questão aí, ela é uma questão que é bem, bem fechadinha, tá? Que ela tem assim, ó, classifique os bens. Eu quero, gente, todos os bens. Então, quais são os bens? Vamos lá. Nós temos primeiro, que eu venho falando a todo tempo, né? Nós temos os bens primários, tá? E os secundários. E aí vem quanto à utilidade. Quanto à utilidade, eu tenho os bens primários, que é aquela coisa essencial para a sobrevivência, e os bens secundários, que é para satisfazer as minhas vontades, né? Necessidades menos importantes, certo? Nós temos aquela classificação quanto à natureza. Muito legal que a gente não tocou ainda nessa revisão quanto à natureza. E quanto à natureza, tem os materiais e os imateriais. Quando a gente fala em bens materiais, são aqueles que podemos tocar. Tudo que podemos pegar, ele é material. Se eu pego num óculos, se eu pego no celular, se eu pego numa bateria, se eu pego numa caneta, tudo que eu pegue, tudo que eu consiga apalpar, eles são bens materiais, certo? Quando eu falo de bens imateriais, ou o izinho na frente, ele está fazendo o inverso. Se o material é o que eu posso pegar, o imaterial é aquele que eu não posso pegar, tá? E aí, qual é o que eu não posso pegar? É um serviço, gente. Serviço eu não posso pegar, tá? Então, eu não posso pegar uma aula, um exemplo dessa aula que eu tô dando para vocês, não posso pegar uma aula, eu não posso pegar um atendimento médico. Então, são serviços, tá certo?